Dentre algumas leituras que eu estou fazendo, eu tenho feito essa aqui, uma biografia da depressão do Christian Dunker. Ele vai tratar aqui a depressão como um personagem, né? Vai fazer esse trabalho simbólico para a gente entender a história da depressão no decorrer dos tempos, né? Uma leitura bem interessante, eu gosto muito do Dunker como escritor. E eu queria fazer uma leitura de um parágrafo, na verdade, uma coisa rápida, só para pensar algumas coisas que eu já venho repetindo aqui algumas vezes, eu sempre repito e levo comigo no meu trabalho, né? Mais especificamente na página 47, no capítulo 6, que vai dizer sobre o rapto da depressão pela nova psiquiatria. Claro que antes o Dunker vai falando de como foi se entendendo a depressão com o passar do tempo, com o avanço da medicina, da filosofia, das artes. Mas aqui, especificamente, ele trata de um ponto que eu acho muito rico, muito caro, para a gente entender melhor essa coisa que a gente chama de depressão, né? No espaço de 30 anos, a depressão passou de coadjuvante tardia no grande espetáculo da loucura, em meados do século XIX, a condição de atriz principal e diva preferencial das formas de sofrimento de nossa época. Quem já não ouviu aí que a depressão é o mal do século, né? Nem sei se isso mais é cabível, porque a gente está entrando em outras questões hoje, culturais, políticas, subjetivas. Mas virou quase um chavão, né, dizer que a depressão é o mal do século. Esse foi também o processo de literalização e de encaixotamento dos pacientes em uma lista de sinais descritivos, isolados de um nexo narrativo, sem nenhuma conexão entre a emergência e a desaparição de sintomas. Se a depressão nasceu envolta em alegoria, carregada nos braços de seus nobres ancestrais filosóficos e poéticos, herdeira primogênita da melancolia, hoje ela parece ter se reduzido a duas imagens empobrecidas: falta de ingrediente químico no cérebro e gatilho, que dispara a repetição de crises de menos-valia e a piora funcional do indivíduo. Esse parágrafo aqui, ele diz muitas coisas, né? Algo que eu sempre também repito, né, quando eu tenho oportunidade de falar, e que também está inerente ao meu manejo clínico, a entender o sujeito que está ali na minha frente, né? Aqui diz que a depressão em si, ela vai deixando de carregar esses traços, né, dos seus ancestrais, filosóficos e poéticos, né? A gente está falando da melancolia, que alguns séculos atrás se falava de melancolia, não de depressão, e ela passa a ser reduzida a imagens empobrecidas. A gente empobrece e reduz a depressão, por exemplo, a uma doença, né? Claro que pensando em termos de senso comum, né? Em termos mais práticos de entendimento para as pessoas, e até de desmitificação de algumas ideias, né, do depressivo como alguém preguiçoso, enfim, da falta de reconhecimento desse tipo de sofrimento. Quando a gente diz que a depressão é uma doença, de certa forma, houve um avanço no entendimento dessa depressão, dessas características, desses sintomas, desse modo de vivenciar a realidade. Mas, ao mesmo tempo, se a gente para por aí, tá, a depressão é uma doença, a gente reduz demais o que é realmente essa experiência para cada pessoa, cada sujeito, né? Daí fala que ela é reduzida e empobrecida pela ideia de falta de ingrediente químico no cérebro, que a gente vai muito para uma ideia biologicista, e os gatilhos que disparam a repetição de crises, né? Como se fosse uma questão de causa e efeito. Também é, mas de novo, a gente reduz e empobrece o entendimento da depressão, né? É muito valioso pensar isso, especialmente para quem está em processo de análise, em processo de psicoterapia, porque isso, quando você passa
a ampliar sua visão sobre si mesmo e sobre o seu sofrimento, sobre a sua depressão, vamos dizer assim, a gente tem a possibilidade de avançar melhor na evolução de um quadro clínico, não só de um quadro clínico, mas de experiência enquanto sujeito na cultura, na sociedade, na relação com o outro, né? Então, deixa essa deixa para se pensar melhor como a gente está pensando, entendendo e tratando a depressão, né? Obviamente, a gente tem aí aspectos biológicos e químicos, né, que vai dizer sobre o excesso ou a falta de química no cérebro, mas a gente também tem que levar em conta que somos seres de linguagem, seres que simbolizam, seres que idealizam, seres que fantasiam. Essa é a questão que talvez dificulta muitas vezes, pensando aqui na psicanálise, o quanto é difícil entender muitas vezes o quanto a psicanálise é atacada e deslegitimada por não tratar de questões palpáveis, visíveis. A gente está falando de questões simbólicas da linguagem que não dá para reduzir simplesmente a falta de química no cérebro ou a ideia de gatilhos que podem despertar essas situações, né? Então a depressão ela merece uma biografia, merece que a gente se debruce sobre ela, porque ela está aí no nosso dia a dia, nas pessoas que nós conhecemos, nas pessoas que nós amamos, em nós mesmos. Então, sempre olhar com cuidado, com respeito e com reconhecimento, a gente reconhecer o sofrimento do outro, a gente reconhecer a dificuldade do outro e não reduzir a doença, né? Muito legal que se entenda hoje que a depressão ela vai muito além da vontade do sujeito, que ela pode ser classificada como uma doença simbolicamente, como uma metáfora. Eu gosto muito de pensar doenças psíquicas como metáforas, porque elas não seguem os mesmos padrões de uma doença física, vamos dizer assim, né? Com começo, meio e fim, causa, diagnóstico e prognóstico, que a gente tem um trabalho muito mais árduo, muito mais difícil de enfrentar quando a gente está falando de nós mesmos, o que nós sentimos, o que nós idealizamos, o que nós fantasiamos, né? Então estou aqui na leitura ainda, né? Falta bastante para eu terminar, mas também indico, se você de repente tem interesse por essa questão, não precisa ser profissional da saúde, psicólogo, psicanalista, é porque é uma leitura que vale para a gente entender, para nós entendermos enquanto sujeitos nessa cultura. Um abraço, até mais.